Nós precisamos conhecer as Escrituras, sim, e precisamos nos servir de bons teólogos, e precisamos de fato entender que o teólogo do gabinete faz com que o Haberishit de Gênesis 1 fique traduzível para nós e no princípio criou Deus. Senão a gente vai ficar lendo Haberishit e não vai entender. Então o teólogo é útil para a gente entender aquilo que a gente está entendendo em português. Por quê? Porque traduziu. Da parte por aí. Então nós gostamos de teologia. Nós gostamos da boa teologia. Porque nós gostamos das Escrituras. Nós amamos as Escrituras. Nós queremos entender as Escrituras. E nós sabemos que a Escritura foi escrita no tempo passado e ela precisa ser traduzida hoje. Mas a gente precisa entender também de teologia bíblica. E é por isso que a gente está aqui tentando desvendar como que Esdras e Neemias, como que Esther, como que Ruth, como que Filemon, Marcos, se encaixam não como histórias separadas, mas como uma grande narrativa. E dentro dessa grande narrativa, a gente já viu que Ato 1, Deus estabelece seu reino, a criação. Ato 2, a rebelião no reino, nós vimos a queda. Ato 3, o rei escolhe Israel, a redenção é iniciada. E iniciada. Se a redenção é iniciada, meus irmãos, quer dizer que quando Jesus vem, a redenção será realizada. Ela será realizada, de modo que os seus reflexos, eles vão para o futuro e eles vão para o passado. Assim sendo, pela leitura de Hebreus, nós conseguimos concluir o seguinte: alguém no Antigo Testamento foi salvo pelas obras? Não é? O dispensacionalismo, ele prega exatamente isso, que no passado Deus salvava pelas obras, porque Deus aceitava a imperfeição. Aí eu lhes pergunto, Deus aceita a imperfeição? Pois é. Êxodo nós observamos quando o Pai fala lá, não sei se exatamente foi Jesus também que falou, que foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o texto não fala quem está falando, mas Deus está falando lá com Moisés, e ele diz: eu vou revelar para você minha misericórdia. Ele é um Deus santo, justo, misericordioso, que perdoa, mas não inocenta o culpado. E ele cria um paradoxo no Antigo Testamento, que ele está dizendo: eu não inocento o culpado. E aquilo que mais nós encontramos no Antigo Testamento são pessoas culpadas. Culpadas. Nós encontramos um Jonas desobediente. Nós encontramos um Davi adúltero e homicida, embora um homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos o rei Salomão, que muita gente fala mal do rei Salomão, mas esquece de Davi. O rei Salomão curvou-se diante de imagens e esculturas, e o rei Davi adulterou e matou o marido, que foi objeto de seu adultério. Qual que é pior? Ser um idólatra ou ser um homicida? Porque na nossa sociedade nós achamos que com o idólatra tudo bem, mas o homicida não. Então nós encontramos um Davi homicida e um rei Salomão idólatra. Mas nós falamos que o rei Salomão é ruim e o rei Davi é bom. Quando na verdade a gente tinha que pensar é que se o rei Davi pôde ser poupado, é porque Jesus não foi poupado. Não porque ele era bonzinho, porque ele não era. De modo que eu olho para as Escrituras e vejo a redenção realizada surtindo efeitos para o futuro e irradiando para o passado. Como nós encontramos em Hebreus que sangue de boi nunca tirou pecado. E nós encontramos na primeira carta de Pedro que o sangue de Jesus é conhecido quando? Quem lembra? Então vamos ler. Não está escrito no meu script? Nós vamos procurar aqui. 1 Pedro. Se me falha a memória, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. 19 e 20. Vamos ler o 18 para saber do que ele está falando.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido onde? Quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Ele foi manifestado no fim dos tempos, mas ele é conhecido antes da fundação do mundo, para que os seus efeitos possam irradiar sobre Abraão, que não creu como deveria nos momentos que deveria, mas o Senhor lhe sustentou, que foi imperfeito, que mentiu, mas o Senhor que não mentiu sofreu a culpa dele, e simplesmente um ato dele, do cumprimento da promessa, foi por si admitido como justiça, embora ele fosse injusto, embora ele fosse idólatra boa parte da sua vida. Por que o desonesto Jacó pôde ser salvo? Porque a pena de sua honestidade foi sofrida por Cristo. Não é a lei que salva, não são as boas obras que salvam, é Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Por que Adão e Eva puderam ser salvos, embora tivessem comido do fruto do conhecimento? Aí eles perguntam: Eva creu na promessa, no proto-evangelho? Eva creu ou não creu? Aí o problema é sempre a gente encontrar isso na Bíblia, né? Será que ela creu ou será que ela não creu? Eu acho que não creu, O não. capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. A verdade que está aqui. Às vezes as traduções, elas até obscurecem um pouquinho o sentido, porque não faz muito sentido em português, a não ser que você tenha uma bela uma nota de rodapé. Mas na verdade, a Eva está entendendo nesse texto que o cumprimento da semente da mulher é em Caim. É em 7. Mas era em 7, mas a expectativa dela era Caim. Então se ela tem expectativa, por quê? Porque ela creu. Porque a fé é justamente esperar as coisas que ainda não aconteceram. Justamente. Ela está crendo na redenção. Ela está crendo na remissão. Ou seja, ela está crendo. Qual foi o sacrifício que Adão e Eva tiveram que fazer para conseguir escapar da penalidade que lhes cabia? O sacrifício foi de Jesus. Qual foi a penalidade que Noé sofreu para o seu pecado da embriaguez e se pôs nu dentro de casa fazendo escândalo? Quem sofreu a penalidade da embriaguez de Noé? Jesus. Quem sofreu a penalidade de Davi? Jesus. A falta de visão de Samuel? Jesus. Sempre Jesus. Sempre Jesus. Por que Davi pode falar: o Senhor é meu pastor, e o quê? Por que nada falta a Davi, o salmista? Porque o Senhor é seu pastor. Por que ele pode ter o Senhor como pastor? Aí ele descreve: ele me faz caminhar em pastos verdejantes, guia-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Ele anda acompanhado do pastor pelo vale da sombra da morte, e ele não teme. Sabe por que ele pode andar pelo vale da sombra da morte e não temer? E ele vai com o seu pastor? Porque Jesus foi sozinho andar no vale da sombra da morte, lá no Getsemane. Ele não teve um bom pastor para estar junto com ele. Ele não teve nem os seus discípulos para ficar acordados. Sabe por que a taça do salmista no Salmo 23 pode estar repleta e ele pode estar bebendo na mesa junto com seus inimigos? Porque Jesus teve que beber o cálice da ira do Senhor, e ele disse: se possível, passe de mim esse cálice.
mas o cálice não foi passado. Os irmãos conseguem observar a conexão? Quando Jesus vem, a redenção é realizada. É disso que nós estamos lendo. É disso que se trata. O reino vem com Jesus. E o anúncio está, em primeiro lugar, em Marcos capítulo 1, versículo 1. É o anúncio. Nós vamos ler Marcos e daqui a pouco nós vamos ler Lucas. Isso aqui são as palavras introdutórias. Nós vamos fazer assim, uma imagem geral e depois a gente vai na narrativa do desenvolvimento da vida de Jesus. Marcos 1, 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas, boas notícias. A gente de vez em quando no fórum, a pessoa que não sabe se aconteceu alguma coisa, se sua ação foi julgada procedente ou improcedente, e a gente chega lá e fala para a pessoa: boas notícias para você, sua ação foi julgada. Boa notícia, o juiz já assinou a sua sentença. Boa notícia, já foi assinado o seu mandado de levantamento para você ir lá tirar o seu dinheiro lá no banco. Boas notícias. Boas notícias, seu filho nasceu. Boa notícia, você foi promovido. Boa notícia, seu nome no consórcio foi contemplado, você ganhou um carro. Boas notícias, boas notícias. O que Marcos está aqui dizendo? Boas notícias, tudo aquilo que você estava esperando aconteceu. Aconteceu. Por isso, quando Jesus está falando sobre o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado, ele não precisa definir. Nós hoje é que precisamos de uma definição de reino de Deus. Quem ouviu naquela época não precisava. Eu já estava acostumado com aquele. Eu ouvia a palavra reino. Era a terminologia do dia a dia. Quando o reino virá? Quando o trono de Davi será ocupado novamente? Aí vem a expectativa que nós falamos que o dispensacionalista pegou do fariseu. Qual é a expectativa? Ele vai vir, ele vai derrubar e vai expulsar o governo dos gentios e ele vai humilhar os gentios. E nessa humilhação todos verão que o Senhor é rei sobre Israel. Aí Jesus vai lá e fala: não, Senhor, eu não vim purificar Israel dos gentios, eu vim purificar Israel para os gentios. Daí quando a gente encontra Jesus purificando o lugar dos gentios, a gente vê a crise que dá. Jesus está purificando o pátio dos gentios que se tinha se transformado e ele faz isso duas vezes, no início e no final do seu ministério. Ele purifica a área dos gentios para dizer: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Ele vem purificar Israel para os gentios e não purificar Israel dos gentios. Mas na imaginação do fariseu, do judeu, tal, etc., era exatamente o contrário. Era exatamente o contrário. Eles estavam se preparando para como se fosse uma luta, né? Uma luta, uma guerra. Uma guerra. Tipo os macabeus. E ele já mudou, que não era para já. Aí quando Jesus chega lá e fala: você deve ouvir isso que foi dito: amarás seu amigo e odiarás seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os que vos perseguem, orai por eles, deem outra face. Se alguém te pede para andar uma milha, anda duas. Se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a outra. Ou seja, totalmente diferente. Totalmente diferente daquilo que eles estavam esperando. Falando: não, esse não pode ser o rei. O rei que nós esperamos é diferente. Aí nós encontramos essa expectativa messiânica. Lucas capítulo 4, versículos. Aí nós vamos ler alguns versículos. Lucas 4. Lucas 4. Os irmãos percebem como está encadeado o Antigo e o Novo Testamento? Como se trata de uma história só? Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Não, vamos 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro. Não, melhor ainda 16, vamos 16.
indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. O que quer dizer segundo o seu costume, irmãos? Que ele já tinha ido antes, né? E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, ele está falando de quê? Da vinda do reino. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. Naquela época, ele lia o texto em pé e pregava sentado. Aí ele diz: devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que ele está dizendo? O reino chegou. Chegou. A minha presença é o reino de Deus. É o reino de Deus. O rei está entre nós. É isso que o texto está dizendo. É no versículo 43. Então, ele porém lhes diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? As boas notícias. O que o povo está dizendo? O rei chegou. O reino chegou. O que ele vai fazer? Vai dizer para onde ele for andando: gente, boas notícias. O reino de Deus chegou, está entre nós. Realizou-se toda a expectativa do Antigo Testamento, toda a esperança messiânica, tudo aquilo que vocês estavam guardando. O reino chegou. Boas notícias. E eles também as outras cidades, pois para isto é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia, exatamente como depois o apóstolo Paulo iria fazer, só que não nas sinagogas da Judéia, mas nas sinagogas espalhadas pelo mundo, porque o mundo já estava preparado para o reino, para a chegada do rei. Aí eles perguntam: quantos idiomas o apóstolo Paulo precisava saber para pregar o reino no mundo? Quantos idiomas? O grego. O grego. Segunda pergunta: andando pelo mundo afora, o apóstolo Paulo, estou usando o apóstolo Paulo, mas poderia ser qualquer outro, o apóstolo Paulo precisaria se preocupar em andar por lugares em conflito? Por exemplo, entrar bem no meio da guerra de Esparta e Atenas? Quantas guerras eles fizeram? Precisava se preocupar? Por quê? Sim, porque Deus estava com ele, mas o que Deus fez para dar certo? Porque Deus já fez antes. Deus já resolveu o problema dele antes. Aí os historiadores têm de lembrar. O que existia naquela época? A Pax Romana. Paulo podia andar até a Espanha sem passar por conflitos armados, porque em todo o império havia paz. Isso quer dizer a Europa toda, e a Ásia Menor, e o norte da África. Então ele tinha um idioma, ele tinha estradas e paz territorial. E o terceiro elemento: ele precisaria chegar numa praça e começar a pregar e anunciar do zero? Ele já tinha um grupo base de pregação, sinagogas espalhadas pelo mundo todo. Entenderam o projeto de Deus? Entenderam o plano de Deus? Entenderam porque na visão de Daniel ele vê a sucessão de impérios, e de repente de todos eles, aí uma pedra que não é cortada por mãos humanas, mas se desprende sozinha, vai lá e atinge o último dos impérios e acaba com aquele império, e então a montanha se torna grande. O que era isso? O reino de Deus chegando e atingindo em cheio o último dos impérios mundiais, o Império Romano. Houve algum outro império mundial na Terra? Não. Foi o último. Por quê? Porque cumpriu seu propósito. Quem estava por trás dos imperadores romanos?
Quem estava por trás do exílio, da diáspora espalhando? Quem estava por trás daquelas pessoas que falaram: não, eu não vou voltar para Israel, eu vou continuar aqui? Quem estava por trás dos assírios espalhando israelitas por todo o mundo? Quem estava por trás dos babilônios trazendo e espalhando sinagogas por onde quer que andava? Quem estava por trás dos gregos, que acabou traduzindo, como Ptolomeu traduziu o Antigo Testamento em grego? Em grego. E espalhou por aí. Quem fez isso? O Senhor, que está por trás da história e que governa, mesmo que o homem pense que as coisas estejam desgovernadas, mas as coisas vão sendo governadas de modo que os seus propósitos se cumprem, e se cumprem cabalmente, e não falham, porque o Senhor vai controlando todas as coisas, até que os seus propósitos todos se cumpram. Isso aconteceu no Novo Testamento, isso acontece hoje, isso vai acontecer até o retorno de Jesus. Todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade, irmãos. Últimas palavras. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer uma interpretação coletiva da Bíblia. Todos os povos que nós encontramos nas Escrituras foram povos coletivistas. De modo que toda vez que o apóstolo Paulo fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as pessoas não interpretavam: quer dizer então que Deus está fazendo todas as coisas para mim. A mentalidade era diferente, a mentalidade era nós. Hoje é que nós temos uma mentalidade de mim, sozinho, mim. Eu olho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gostei. Nós somos um corpo. Se sou mão, então não sou do corpo? Se sou pé, não sou do corpo? Esse trecho a gente não gosta, porque ele não é individualista. Quando nós pensamos que os dons são distribuídos para o governo da igreja, algumas pessoas já pensam: mas dons não, é para minha edificação, é para o meu louvor, para a minha honra, para a minha glória. Eu tenho os melhores dons, eu sou superior, eu sou mais espiritual. O Carson, D.A. Carson, numa palestra que ele fez, ele conta a história de uma pessoa que dizia o seguinte, que ele levou o grande pregador de uma denominação norte-americana que não era reformada, denominação não calvinista. E o que nós temos? E isso no Brasil, até parênteses, né? Também é mais fácil ainda acontecer. Se nós encontramos um combate na Europa e nos Estados Unidos para vencer o ceticismo, aqui nesse lado do trópico nós temos que combater o misticismo. Que se sair na televisão, esse copo de água faz milagre, amanhã está vendendo um monte. Onde na Bíblia tem copo de água fazendo milagre? Não preciso de Bíblia. Fulano de tal disse que tem e funcionou na vida dele. Para mim basta. Olha o ungido, porque é a rosa de Saron, que foi colhida no Monte das Oliveiras, numa lua de inverno, numa cheia, para encher os seus celeiros. Se alguém nunca pensou nisso, pode apostar, se assistir esse vídeo vai pensar. Para encher os seus celeiros. Como assim, Jesus? Encheu o meu. Aí vem o outro e fala: o meu também. Aí vem o outro e fala: para mim também funcionou. Pronto, acabou. Amanhã já está todo mundo comprando a rosa de Saron por módicos R$500. Desse lado do trópico, que vale o misticismo. Mas o que é esse misticismo? Que não acontece com tanta frequência lá, mas aconteceu com o Carson. Ele estava lá dirigindo e o sujeito estava falando do texto tal e falando que esse texto significa isso. Mas o Carson falou: mas significa isso? Porque no original está assim, 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 assado. Aí a esposa, sempre tem a esposa no banco de trás, ela bateu no ombro lá do Carson e falou: não, foi Deus que revelou para ele. Ele tem um outro relacionamento com Deus. Aí o Carson, entendendo a indireta, ele falou: entendi. Mas para mim esse texto significa isso, 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 isso e isso. Ele disse: por quê? Se Deus me revelou assim. Mas Deus me revelou assim, assado. O Carson falou. Desse ali ele deu uma de louco, né? Mas Deus me revelou. Aí o pregador lá do lado falou: Deus te revelou? Foi. Isso tudo em inglês, claro. Eu disse: foi, Deus revelou.
A Bíblia é assim, né? Deus revela coisas diferentes para pessoas diferentes. Pronto. Acreditou. E quando ele estava falando, no original é assim? Não. Mas quando ele falou, Deus me revelou, então ele acreditou. O Brasil é assim que funciona. Não é na palavra, é no misticismo. É Deus me revelou num sonho. Foi assim que nasceram as distorções da Igreja Católica. Foi o sonho de fulano de tal, o êxtase de Santa Teresa, e por aí vai. A revelação de não sei quem lá, e por aí vai. E tornou-se a mística Igreja Católica. Cujas práticas, hoje, a igreja que se chama evangélica, sem o ser, pratica. Venda de indulgências, unções, águas bentas. Qual que é a diferença da água benta para a água ungida e orada do fulano? É a mesma coisa. A diferença é que a água benta parece que o padre tem que botar saliva. O outro eu não sei o que ele põe. Posso estar equivocado, talvez seja a água do batismo, não me lembro, faz algum tempo que eu li. Por isso, inclusive, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo diz que a água tem que ser pura. Não pode ter óleo, não pode ter saliva, não pode ter nada. É água. É água. Ela não tem nada de especial, ela é só água. Ela é só água. O que há de especial é aquilo que ela significa, não o que ela tem. Essa é a diferença. Irmãos, deve haver da nossa parte um apego fundamental nas Escrituras. E pensar que você teve uma revelação com os israelitas. Esquece isso. Vê qual é o projeto de Deus revelado nas Escrituras sobre o assunto. Sobre o assunto. Revelações particulares não têm o condão de suspender a eficácia das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: mesmo que venha um anjo e vá além deste evangelho, não ouça, seja anátema. E ele próprio, o apóstolo Paulo, quando Ágabo veio lhe profetizar, dizendo: não vá para lá, ele não disse especificamente não vá, mas o sentido que ele estava querendo dizer é: se você for, você morre. Olha lá. Ele disse: mas eu vou. Mas eu vou. Por que eu vou? Porque Jesus disse que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Se quiser me amarrar e prender, é isso mesmo, mas eu vou. Ou seja, a profecia, mesmo no tempo do Novo Testamento, a partir do pressuposto que elas aconteciam e acontecem da mesma forma, a partir desse pressuposto, supondo que isso seja verdade, os mais conservadores, por favor, não me crucifiquem, e os pentecostais também não me joguem pedra, porque aí a gente cria caso com os dois. Mas supondo que a coisa seja verdade, tal como ela acontecia no Novo Testamento, mesmo assim, as profecias devem ser julgadas. O próprio apóstolo Paulo fala isso textualmente. Um fale, os outros julguem. 1 Coríntios. E o próprio apóstolo Paulo fez isso na sua própria experiência. Aquilo que Deus preserva para Israel é aquilo que está na Bíblia. Aquilo que ele vem inaugurando com sua vinda no reino é para Israel e para o não israelita. É óbvio que nós vamos destrinchar um pouco mais quando nós tratarmos sobre a expansão do reino. Nós vamos falar da realização do reino em Jesus. Mas depois nós vamos ver como é que esse reino vai ampliando. E aí nós veremos a descida do Espírito Santo com a manifestação deste reino, saindo de Israel e caminhando para o mundo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, primeiro para o judeu e depois do grego, batizando com o Espírito Santo a igreja dos judeus em Jerusalém, depois os mestiços, que eram os samaritanos, depois os confins da terra, os gentios completos, que aí não tinha sangue judeu. E aí o apóstolo Pedro fala: se o Espírito Santo está sendo derramado, e ele disse em Joel que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, e os meus filhos, os meus servos, então ele está chamando de servos dele os gentios. Por isso era necessário que isso acontecesse. Isso posto, uma longa introdução, né? Nós encerramos, aí continuamos na semana que vem.